Bem, amigos, voltando mais uma vez para o nosso encontro, né? Nosso bloco de resolução de questões. Vamos começar com mais uma questão também, lembrando aí um pouco de logaritmo, né? Eu já fiz um comentário com você. O logaritmo, gente, ele tem uma parte interessante. Quando a gente fala em logaritmo, é a operação inversa da função exponencial, da equação exponencial. Então, por exemplo, imagine que você tem isso aqui, ó, log de 32 na base 2 é igual a quanto? O que você faz agora? Você bota um x aqui, e aí você pega aqui e dá um empurrãozinho aqui, ó. Né? Nesse empurrãozinho que você dá, você vai ter 2 elevado a x é igual a 32. Ok? Beleza. E aí, o próximo passo é você igualar aí as casas decimais. Então, no momento em que você iguala as casas decimais, você tem 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Como é que eu cheguei nesse 2 elevado a 5? Eu peguei aqui, ó, peguei o 32 e fatorei por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 deu 1. Então, aqui você tem 2 elevado a 5. Nesse segundo passo, você iguala os expoentes. Então, x é igual a 5. Pronto, é isso. Tá? Então, vai ser esse raciocínio que nós vamos utilizar na nossa questão, né, na nossa questão número 166. Então, pode colocar na tela, nossa questão número 166, que aí ela vai ficar da seguinte forma agora. Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo do Brasil, no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia, abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é 30 anos. E a quantidade restante de massa de um material radioativo, após T anos, é calculada pela expressão MT é igual a vezes 2,7 elevado a K vezes T, onde A é a massa inicial. E K é uma constante negativa. Considere 0,3 como aproximação para o log de 2 na base 10. Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa do césio 137 se reduza a 10% da quantidade inicial? Então, vamos juntos. Agora, a parte interessante dessa questão é que ela é mais braçal, essa questão, tá? Ela é mais braçal. Então, a primeira informação nossa aqui é colocar as informações que nós temos. Então, MT é igual a A vezes 2,7 elevado a K vezes o T, onde A é o material inicial, o K constante negativa, ok? Ele também deu essa informação que log de 2 na base 10 é igual a 0,30. Eu já comentei com vocês que se ele não tivesse colocado essa base aqui, ó, vocês saberiam que a base é 10. Tá bom? É importante isso aí. Então, só para vocês relembrar. Ok, beleza. Então, o que a questão está pedindo é qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa do césio 137 se reduza a 10%, né, da capacidade inicial. Porém, eu não tenho aqui a informação de A, né, eu não tenho informação de K. Eu só tenho o seguinte, que ele fala na questão para a gente
por gentileza, a questão na tela, ele fala para a gente assim, na questão, a meia-vida do césio é 30 anos. E a quantidade restante de massa de um material radioativo após T anos é calculada pela expressão MT é igual a vezes 2,7 elevado a KT. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, voltando aqui, se eu trabalho com o T igual a 30 anos, se eu trabalho com o T igual a 30 anos, eu vou falar que o M30 vai ser o A dividido por 2, vai ser a metade. Que ele fala meia vida. Então, com isso, é só a gente fazer o quê? É só a gente pegar aqui o M30 é igual ao A vezes 2,7 elevado a K vezes o 30. Só que o M30, ele falou que vale quanto? É a metade. É A sobre 2. Então, aqui é A vezes 2,7 elevado a K vezes o 30. Com base nisso, você pode pegar esse A e passar para cá dividindo. Então, você vai ter o quê? A sobre 2 vezes o A é igual a 2,7 elevado a K vezes o 30. Tudo bem? Esse A que está em cima simplifica com o A que está embaixo. O A que está em cima simplifica com o A que está embaixo. Aí, o que nós iremos ter? Nós iremos ter a seguinte informação. 1 sobre 2 é igual a 2,7 K vezes 30. Beleza? Então aqui, só para ficar bonitinho, eu vou botar assim, ó. 2. Eu vou continuar aqui do lado, fica mais fácil para a gente. Então, aqui arrumando, nós vamos ter aqui 2,7 K vezes 30 é igual a 2 elevado a menos 1. Aí deixa eu comentar um negocinho para vocês. Quando você tem, que estava assim antes, para você não se perder. Quando você tem 1 sobre 2 elevado a 1, quando o expoente é positivo, não sei, ou negativo, tanto faz, e quando você inverte a base, você troca o sinal do expoente. Quando você inverte a base, você troca o sinal do expoente. Então aqui vai acontecer o quê? Quando eu inverter a base, vai ficar 2 elevado a menos 1. Aí tem uma propriedade do logaritmo que você coloca log do primeiro aqui e você coloca log aqui também. Beleza. Na sequência que você fez isso, você dá um tombo no expoente. Você dá um tombo com arco-íris aqui agora, né? Você dá um tombo no expoente, ó. Então, como é que vai ficar esse negócio aí? Vai ficar um negócio assim, ó. 30K vezes log de 2,7 é igual a menos log de 2, que é o mesmo na base 10 que eu já falei para vocês. Aí, essa primeira equação, a gente dá uma pausa por aqui. Por que eu dou uma pausa por aqui? Porque ele não me deu informação sobre o log de 2,7. Não me deu essa informação. Aí a questão bacana, me pediu o seguinte. Ele me pediu a seguinte informação. Qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa do césio 137 se reduza 10%? Né? Então, ele quer 10% dessa massa. Então, gente, o que nós vamos fazer? Lembrando a fórmula. A fórmula quem é? MT é igual a vezes 2,7 elevado a KT. Só que eu falei uma coisinha para vocês. Eu tinha avisado para vocês, aí eu vou fazer bem aqui nesse cantinho aqui, que 10%
é o mesmo que 0,1. Eu tinha falado isso para vocês, tinha comentado isso com vocês. Tá? Então, com base nisso, ele quer que isso aqui seja 0,1A. Ele quer que se reduza para 0,10% da massa inicial. Então, aqui vai ser A vezes 2,7 elevado a K vezes o T. Perceba que eu não tenho tempo, né? Eu não tenho o tempo que me dá essa informação. Beleza? Aí você já conhece, esse A vai passar para lá dividindo. Você vai ter o quê? 0,1A dividido por A, dividido por A, é igual a 2,7 KT. E aí você já, a parte mais emocionante, simplifica aqui, né? E aí a gente vai lembrar mais uma coisinha, que 0,1 é o mesmo que 1 sobre 10. Tá? 0,1 é o mesmo que 1 sobre 10. Então aqui nós vamos ter o quê? Só para você entender o raciocínio. Nós vamos ter 1 sobre 10 é igual a 2,7 KT. Isso. Aí nós vamos ter o quê? 2,7 KT vai ser igual a 10 elevado a menos 1. Essa parte já fiz direto, porque subentende que vocês já entenderam, né, o raciocínio anterior. Então aqui eu vou botar distanciado assim, por quê? Mais uma vez, eu vou colocar a palavrinha log, propriedadezinha. Coloca a palavrinha log, antes aqui e antes aqui. Aí o que a gente faz? A gente dá um tombo no expoente. Dá um tombo no expoente. Então aqui nós vamos ter o quê? K vezes o T vezes o log de 2,7 é igual a menos 1 log de 10. Aí a gente pode dar uma fechada nela aqui. Isso. Beleza. Então, dá uma focada no quadro, né? Um zoom quadral, porque eu vou ter que apagar algumas informações que estão no quadro aí. Beleza? Show, show, show. Beleza. Então, essa informação aqui, eu vou apagar. Tá? Esse lado aqui, eu apago. Porque o que importa para a gente agora são... Peraí, volta lá. São essas duas equações aqui. É esta e esta aqui. Isso, essa daí e essa daí. Ok, isso mesmo. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar ela, certo? E vou isolar até aqui, ó. Até deu um... Peguei aqui, ó. K vezes T vezes log de 2,7 é igual a menos 1 vezes... Gente, log de 10 é 1. Tá? Porque o log é aquela coisa assim. Log de 10 vale quanto? Log de 10 eu quero saber o valor que eu elevo 10 para chegar a 10. É 1. Então vai ficar menos 1 vezes 1. Ah, professor, não entendi não. Aquele raciocínio que eu fiz com vocês, ó, vou fazer aqui rapidamente. Log de 10 na base 10 é igual a x. Aí esse cara vem para cá, vai ficar 10 elevado a x é igual a 10. E aqui é 1. Corta, corta, x é igual a 1. Acompanharam? Por isso que eu já botei direto. Então isso aqui, essa informação aqui, foi como é que eu cheguei nesse 1 aqui. Beleza. Então eu vou apagar.
E aí vou colocar 1. Estou fazendo passo a passo, tá bom? Aí você vai ter o que aqui? Você vai ter K vezes o... Vou botar o seguinte. K é igual a menos 1, que é o que fica em cima, dividido por T vezes log de 2,7. Pronto. Tá aí. Aí, pegando aquela equação que estava ali, que ela tinha assim, 30K vezes log de 2,7 é igual a menos log de 2. Só que ele falou para a gente, na questão, que o log de 2 é 0,3. Então, nós vamos fazer isso aqui agora. Ó. 30 vezes menos 1 sobre t vezes o log de 2,7 vezes o log de 2,7 é igual a menos 0,3. Pronto, aí. Aí agora eu faço o quê? Log de 2,7 dividido pelo log de 2,7, simplifica. E aí, arrumando bonitinho, nós vamos ter o quê? 30 vezes menos 1 menos 30. Dividido por t. É igual a menos 0,3. Aí aqui fica mão com açúcar. Por quê? É só eu falar que o t vai ser igual a menos 30 dividido por menos 0,3. Aí nós igualamos aqui as casas decimais, vírgula 0. E aí nós teremos aqui menos 300 dividido por menos 3. Na divisão de sinais iguais dá sempre mais. E 300 dividido por 3 deu 100. Resultado final, 100 anos é a resposta dessa questão. Questão bem, eu avisei desde o início, que ela seria bem braçal, né? E aí a gente marca a letra E de elefante. E de elefante. Isso, garoto. Agora chegou. Tá na tela. Isso. É muita emoção para uma pessoa só. Né? Beleza, então nós vamos começar agora a próxima questão. Dá tempo? Pô, beleza. Então vamos começar a nossa próxima questão aí. Tá? Show, 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 show. Então vamos juntos. Essa próxima questão, ela é mais tranquila, então vamos fazer um pouco mais tranquilo também, né? A cerâmica constitui-se em um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas várias propriedades é a retração, contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico, quando submetido a uma determinada temperatura elevada. Essa elevação de temperatura, que ocorre durante o processo de cozimento, causa uma redução de até 20% nas dimensões lineares de uma peça. Suponha que essa peça, quando moldada em argila, possuía uma base retangular, cujos lados mediam 30 centímetros e 15 centímetros. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. Em relação à área original, a área da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida em... Gente, essa questão é muito massa. É muito massa mesmo. Porque assim, como é que se calcula? Como é que se calcula a área de uma figura linear, uma figura plana? Você vai ter que a área é dada por base vezes altura. Só que se eu reduzir em 20% as dimensões, se antes era 1, reduziu 20%, 0,2 passou a ser 0,8. Ou, se você não gostar, você bota aqui, ó, 100%, mas eu acho mais trabalhoso. Menos 20% é igual a 80%. O que eu vou fazer com vocês? Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim, como a área, as dimensões reduziu em 20%, a nova área vai ser 0,8 vezes 0,8b vezes 0,8h, e a nova área vai dar 0,8.
Como é que eu faço esse produto aqui? Primeiro passo, esquece as casas decimais. Esquece as casas decimais e fala para mim, quanto que é 8 vezes 8? 64, BH. Só que o produto tem que ter o número de casas decimais que tem nos fatores. Então, se eu tenho uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui, ao todo eu tenho duas. Então, aqui eu vou ter 0,64 BH. Só que não foi isso que ele pediu. Volta na questão, por favor. Ele pediu o seguinte, ele falou, após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. Aí o que ele pediu? Em relação à área original, a área da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida em, perceba, em relação à área original. Então, voltando comigo aqui. Gente, qual era a área original? A área original era essa daqui, ó. BH. A área original. Vou botar aqui, original. Aí, menos. Aí, a reduzida. Aí ficou quanto? 0,64 BH. Então, aqui é como se tivesse 1. Galera, R$1 menos 64 centavos dá quanto? 0,36 ou 36 centavos. Multiplicando isso por 100, nós encontramos uma redução de 36%. Letra C, de casca. Eu falei que essa questão ia ser show. Vamos ver? Aí. Letra C. Isso mesmo. Faz um zoom na tela para a gente, por gentileza. Próxima questão. Beleza. Bem, na próxima questão acontece o seguinte, gente. Uma fábrica de parafusos possui duas máquinas, a máquina 1 e a máquina 2. Para a produção de certo tipo de parafuso, em setembro, a máquina 1 produziu 54% do total de parafusos produzidos pela fábrica. Dos parafusos produzidos por essa máquina, 25, sobre 1.000 eram defeituosos. Ele está se referindo à máquina 1. Por sua vez, 38 milésimos dos parafusos produzidos no mesmo mês pela máquina 2 eram defeituosos. O desempenho conjunto das duas máquinas é classificado conforme o quadro em que P indica a probabilidade de um parafuso escolhido ser defeituoso. O desempenho conjunto dessas máquinas em setembro pode ser classificado como, aí tem, excelente, bom, regular, ruim. Bem, a minha observação para vocês aqui é o seguinte, essa questão é uma questão de probabilidade. Tá? Ela é uma questão de probabilidade. Então vai entrar aqui, ó. Probabilidade. Onde eu falei para vocês que a probabilidade de um eventual ocorrer é sempre o quê? É sempre o desejo sobre o todo. É sempre o desejo sobre o todo. Beleza. Só que a gente tem uma probabilidade do evento complementar, que é o quê? A probabilidade de sucesso. A gente fala brincando aí. A probabilidade de sucesso, mas a probabilidade de não sucesso
é igual a 1. Né? Ou igual a 100%. Ok? Aí o que ele fez? Ele chegou para a gente e falou o seguinte. Uma observação, nessa questão eu vou deixar sempre o denominador 100, porque ele está trabalhando só com o denominador 100. Tá? Então, aqui. Uma observação. Ele falou que a máquina 1, ela produziu 54% dos parafusos. 54 sobre 100. Me tira uma dúvida. A máquina 2 produziu quantos? Ela produziu o que faltava para 100. Vamos fazer juntos? Então, olha só. É como se diz assim, ó. A probabilidade, né, da máquina 1 mais a probabilidade da máquina 2 vai ser igual a 100%. Ou 100. Vou botar só 100. Ou vou botar do jeito que a questão está pedindo ali, ó, que é 100 sobre 100. Ok? Então, a máquina 1 foi 54 sobre 100. Mais a probabilidade que vai ser somada e vai dar 100 sobre 100. Passo esse cara para o lado de lá subtraindo, então a probabilidade da máquina 2, né, a probabilidade dela foi de 100 sobre 100 menos 54 sobre 100. Então a probabilidade da máquina 2 vai ser 46 sobre 100. Tô bom de conta? Essa hora da madrugada fica complicada. Não tem jeito não. Só posso gravar de madrugada, tá vendo aí? O cara fica desse jeito aí. E você está assistindo qualquer hora do dia. Mas tudo bem. Bem, então voltando aqui, ele fala para a gente o seguinte agora. Que esse índice ele é medido, boa, colocou no quadro, boa. Que esse índice é medido com o número de peças defeituosas. O desempenho conjunto das duas máquinas é classificado conforme o quadro em que P indica a probabilidade de um parafuso escolhido ao acaso ser defeituoso. Então é o seguinte, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos fazer isso aqui. Ó. A probabilidade da máquina 1 multiplicado pela probabilidade de defeito da máquina 1. Somado, peraí rapidinho, somado com a probabilidade da máquina 2 multiplicado pela probabilidade de defeito da máquina 2. A letra está meio feia, mas vocês estão entendendo, né? Quiser eu dou uma melhorada aí. Mas aí o objetivo não é nem isso, o objetivo é fazer os cálculos certinho. Então olha só, né? Aqui é 54% que é a probabilidade da máquina 1. Mas me diga, qual é a probabilidade de defeito da máquina 1? Bota na tela. Na tela! Né? Perceba que os parafusos produzidos pela fábrica, os parafusos produzidos por essa máquina que ele está se referindo é a máquina 1. É de 25 sobre 1000. Então aqui vai ficar 25 sobre 1000. Bota no quadro de novo. Olha lá. 25 sobre 1000. Somado com a probabilidade da máquina 2, que a gente já encontrou, que está um pouquinho acima, que é 46 sobre 100. Então aqui fica 46 sobre 100 vezes 46 sobre 100 é igual, ou multiplicado, pelo defeito. Bota no 2, na tela de novo, por gentileza, a questão. Por sua vez, 38 sobre 1000 dos parafusos produzidos no mesmo mês pela máquina 2 eram defeituosos. Então aqui eu vou multiplicar, ó, voltando aqui, eu vou multiplicar por 38 sobre 1000. Então tá aí. Eu prometi para vocês que eu ia deixar sobre 100, né? Um sobre 100. Sobre 100 é o seguinte, gente, nós vamos ter que fazer umas brincadeiras aqui,
tá? Umas magias, né? Então, como é que funciona isso aqui? Vamos fazer o seguinte, deixa eu pensar aqui. Porque eu simplificar ali por 4, não, se eu simplificar por 25, vai dar 4. Mas aqui no outro não dá por 25. Então não vai ajudar muito. Então vamos fazer o seguinte, multiplicação de fração. Vamos multiplicar a fração. Como é multiplicação de fração? É numerador com numerador e denominador com denominador. Numerador com numerador, denominador com denominador. Né? Beleza. Nessa brincadeira aqui, a gente vai fazer o cálculo, né? Eu vou esperar vocês fazerem o cálculo. E o cálculo, que vai dar 54 vezes 25, quanto é que deu, gente? Opa, isso mesmo, 1.350. 1.350 sobre quanto? Sobre 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sobre 100 mil. Depois, mais. Aí você vai ter agora o 46 vezes 38. 46 vezes 38 dá 1.748 sobre também 100 mil. Né? Sobre 100 mil. O que acontece aí é o seguinte, gente. O que acontece aí é porque acabou o espaço do quadro. Isso que aconteceu. Aí eu vou continuar aqui, mas aqui só tem as informações, né, mais tranquilas, então já posso apagar. Isso aqui é só o iniciozinho mesmo, só a orientação. E aí, somando, só volta aqui rapidinho, somando aqui, a adição de fração é feita da seguinte forma. A adição de fração é, conserva o denominador e soma apenas quem? Os numeradores. Né? Então, conservando o denominador, que é 100 mil, vai ser 8 mais 0, 8. 4 mais 5, 9. 7 mais 3, 10. Foi 1, 3. Ok? Aí, o que eu vou fazer? Como eu falei para vocês, bota na tela a questão novamente. Como eu falei um negocinho para vocês, vocês vão observar comigo o seguinte, que ele está assim no quadro. De 0 até 2 sobre 100. De 2 sobre 100 a 4 sobre 100. De 4 sobre 100 a 6 sobre 100. De 6 sobre 100 a 8 sobre 100. E de 8 sobre 100 até 1. Ok? Que é péssimo, né? Isso é o que o cara está péssimo. E no nosso caso aqui, o que eu vou fazer? Voltando comigo. Se eu quiser que aqui vire 100, eu tenho que dividir em cima e embaixo por quanto? Por 1.000. Isso, rapaz, eu fico emocionado quando você acerta. Por 1.000. Isso mesmo. Tá? Então, ao dividir por 1.000, você encontra quanto? Aqui, dividir por 1.000, eu já expliquei isso para vocês, mas é andar 3 casas decimais para a esquerda. Então, aqui vai dar o quê? 3,90... Opa. 3,098 sobre 100. Esse número, 3,098 sobre 100, ele está entre 2 sobre 100 e 4 sobre 100, como foi dada a questão. Então, essa focou? Beleza, volta comigo na tela a questão. Essa observação, percebam onde ele está? Visualizaram? Está no bom. Está no bom. Olha aí. Está no bom. E aí o gabarito? Vamos para o gabarito então? Já para vocês visualizarem. Letra B, de bom. Eu ia falar bosque, mas hoje fica bom para a galera aí. Tá? Então, se você quiser chutar, chuta a letra B, de bom. Beleza? Então, com isso, acabamos mais este bloco, emocionados, e vamos continuar no próximo. Até lá.